O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial. Sabe onde, gente? Hoje aqui no Cenearte, essa escola tão antiga aqui em Osasco, tão querida por todos nós, onde meu marido estudou e assim nossos amigos também. Pois é, Escola Estadual Antônio Raposo Tavares, né, aqui no centro de Osasco. E olha quanta gente bonita aqui atrás fazendo parte deste programa. E junto, nós estamos aqui com Moisés Isaías Prado, que é professor e intérprete de Libras aqui. Isso mesmo. E eu queria que você contasse para a gente, Moisés, como funciona, como é ser intérprete aqui. Eu nem sabia que tinha tanta gente aqui, só no período da noite. Isso. Então, no período da noite, nós trabalhamos com os alunos do colegial, desde o primeiro ano. São 2 salas do primeiro ano, 2 salas do segundo e uma sala do terceiro ano. Então, todos os alunos eles são incluídos na sala de aula com os alunos ouvintes. Tá. E na parte da tarde você falou que tem muito mais alunos surdos. Isso mesmo, tem muito mais alunos surdos, só que assim, de mente eu não lembro quantos alunos, mas no total aqui hoje chega a ser por volta de uns 70 alunos surdos, né? Na sua maioria tanto da manhã como período da tarde e da noite. E assim, como funciona na parte de dar aula? Que nem esses alunos que estão aqui, eles estão divididos em quantas classes? Aqui esses alunos eles são divididos em 5 salas, né? Dessas 5 salas tem a inclusão, tem um professor interlocutor, que é o meu caso, né? Juntamente com os outros profissionais, que nós somos o segundo professor na sala de aula. E depois funciona com os demais professores, então de matemática, português, das áreas específicas mesmo. Nós temos aqui mais 4 moças que são intérpretes, como você. Agora, para eu entender, cada um interpreta um tipo de aula ou não? Ou são todas? Então são todas as aulas, desde o período das 7 da manhã ou das 7 da noite até as 11 horas, eles interpretam tudo, né? Faz a tradução. Então é muito importante ter hoje o professor interlocutor de Libras, até para que essa comunicação seja acessível para os alunos surdos. Porque uma vez não tendo este professor interlocutor, a comunicação fica restrita. Fica só restrita somente na escrita, e muitos alunos ainda não sabem o português, então fica difícil. E hoje, tendo este profissional dentro da sala de aula, vai ser uma grande ajuda, tanto para o professor, como também para os alunos ouvintes dentro dessa turma e a comunicação e o conhecimento que é passado. Moisés, e uma escola bilíngue, qual a diferença desta escola para uma escola bilíngue? Por exemplo, que nós sabemos que tem uma em Pirituba, isso, que é famosa. Sim, então, a escola de Pirituba já tem uma proposta bilíngue, né? Aqui ainda a escola do Estado, nós ainda estamos em um processo para chegar a uma escola realmente bilíngue, de qualidade, até porque em questão assim, é necessário ter uma inclusão sendo feita de uma maneira em que o surdo ele possa ser atendido tanto no português como na língua de sinais. Então, para que seja uma escola bilíngue, todo o meio, toda a escola em si precisa estar preparada para atender este aluno surdo. Então, todos os ouvintes eles já são preparados, eles já falam a língua de sinais. Então, todos os ambientes circula essa língua de sinais. Ainda é um processo que na nossa escola não tem, e se Deus quiser, vamos permitir para que aconteça. Moisés, quando você fala que todos teriam que ter essas libras, você está falando que cada professor que dá aula, ele já dá também em libras, e você está falando também que os profissionais que trabalham na escola também... Sim. Então, até mesmo para que todos os profissionais, os professores em si, eles tenham conhecimento da língua de sinais, porque hoje ainda fica restrito somente o conhecimento, por exemplo, na área de matemática, na área de português, na área de biologia,
não é somente isso. Então, o professor ele já entra preparado, sabendo a língua de sinais, sabendo da forma adequada, né, de se adaptar àquele material. E assim, o professor interlocutor ele vai ajudar, ele vai auxiliar aí o professor dentro da sala de aula. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não sai daí. Estamos voltando aqui para o Olhar Especial e nós vamos fazer uma pergunta geral para ter objetividade na resposta que cada um vai vir responder, tá bom? Então, assim, a gente gostaria de saber o que melhorou e o que pode ser melhorado na inclusão aqui na escola. Então, o que você quer, então, de melhorar aqui na escola? Então, eu quero, então, um professor surdo para ensinar Libras para todos os ouvintes só. Então, eu precisava ter, então, um curso aqui para desenvolver em questão da faculdade. Acho que seria o melhor. Então, um curso preparatório, até mesmo em questão da leitura, de inglês também, cursos voltados para os surdos. Vai lá, de novo. Então, eu quero então, aprender mais, ter então, curso de informática para desenvolver, ser bom assim, para a vida e também para a família, para ter uma interação melhor com a comunicação. Todos os amigos devem ser unidos, até mesmo para ensinar palavras, o português, e até mesmo para se esforçar para a faculdade. Então, é isso que eu sinto para ter mais informações. Então, eu queria então ter o curso de mecânica, assim como tem no Senai, até mesmo para me esforçar para conseguir aprender o português, né, e aprender mais. Ótimo. Então, precisava ter então cursos profissionalizantes, então de artes e outros cursos, no modo geral, né? Então, eu queria ter então um curso de bombeiro, até mesmo para depois ensinar as outras pessoas, porque ainda não tem, né, para ajudar até em questão da polícia e salvar as pessoas. Então, para aprender também questão de cursos, de faculdade para se desenvolver e até mesmo questão do português, que ainda sei pouco, para aprender mais, né? Isto. Aproveitando, né, gente? Aniversário, parabéns. Nossa, parabéns. 23 anos. Muito bem. Vamos lá, grava. Vamos lá. Então, no futuro, até eu preciso então aprender mais em questão do ter curso de informática para aprender e até mesmo levar isso para a vida e desenvolver mais. Então, antes eu aprendia com os alunos ouvintes e sentia muita dificuldade. E hoje, graças a Deus, pelo menos eu estou aprendendo aqui no Cinearte. Isso, no futuro, eu quero estudar mais, eu quero até mesmo me esforçar para aprender o português e no futuro uma faculdade. Isso. Faculdade do quê? Faculdade do que você pretende, você deseja? Então de pintura, de artes. Para fazer desenhos, é isso que eu desejo. Então eu tenho vontade até mesmo de aprender cursos, então até preparatório para a faculdade, né? Preparatório para a faculdade. Isso, que é o importante, que eu gosto. E qual a faculdade que a Dávila quer fazer? Qual faculdade que você quer fazer no futuro?
Então, eu quero então aprender em questão de história, até mesmo em questão da escrita, que eu gosto muito, né? Mas o importante, então, que você quer é história, né? Que eu gosto bastante. Bom, Moisés, agora a Daiane, né? E você falou que ela também estuda no Rio Branco da Lapa, ela faz curso técnico, é isso? Isso. O que ela faz lá na Lapa de técnico? Então, lá eles desenvolvem, ensinam para a gente várias disciplinas, assim como o curso então, de cabeleireiro, curso, por exemplo, de preparatório para a faculdade, até mesmo questão, eu me esforço para aprender mais, né? Ok. E o que ela acha Um que pouquinho, mas aí eu preciso treinar mais e o que ela acha que poderia melhorar mais aqui no Cinearte? aqui no CINEAD. Primeiro, então todos os ouvintes, para tirar esse preconceito, achando que é só o surdo, então olham para a gente estranho, então precisava ensinar Libras, até mesmo para desenvolver e todos os ouvintes serem unidos com os surdos. Bom, agora nós estamos aqui com a Ana Júlia, que é ouvinte. Ana Júlia, você tem amizade com os surdos da sua classe e da escola? Sim, eu tenho amizade com alguns deles, da minha sala mais, porque na hora do intervalo é a hora que a gente mais vê eles ficam sempre juntos, próximo ao refeitório. E a gente não tem muito contato por não entender o que eles falam. Então, na sala, assim, eu converso bastante com o Moisés, ele passa pra gente o que eles estão dizendo. É complicado entender, mas eles são muito amigos, eles querem se enturmar, a gente percebe, mas é difícil. E eu acho que poderia ter aqui na escola algum curso que, pelo menos o básico de Libras, a gente deveria saber. Você acha que ia ter alunos que iam gostar de aprender? Eu acho que sim, eu seria uma delas. Ah, olha aí que bacana. Bom, a gente está aqui agora com a Dávila, né? E qual é o seu sinal? Qual o seu sinal? Deu para entender que na bochechinha. Bom, o meu sinal, quem me deu foi o Sérgio Medina. Um beijo, Sérgio. E é assim, por causa da pinta, né, gente? Bom, eu vou perguntar para a Dávila. Aqui na escola, você entrou aqui há quanto tempo? Começou a estudar quando? Quatro anos? Não, 3 anos. 3 anos. Isso. Começou que ano no passado? Em 2012. E antes dessa escola do Cinearte, aonde você estudava? Onde você estudava? Pirituba. Escola especial. A escola de Pirituba é a bilíngue? É bilíngue? Bilíngue a escola? Lá? Sim, só surdo, só surdo. Já pertence a São Paulo, não é Osasco, é em Pirituba. E todos lá falavam em Libras. Todos surdo. Fala Libras? Sim, muito surdo. Professor surdo, ensina surdo, se ensina Libras, todos aprendem a comunicação e pratica e ensina a Libras que precisa. E todos vão aprendendo muito Libras e aprende também muito o português, matemática, todas as matérias. O professor surdo ensina todas as matérias. As palavras, as comunicação, e vai falando, e vai ensinando e ensinando. E vai aprendendo aos poucos. Ninguém nasceu com todo o conhecimento, foi aprendendo aos poucos. Aí quando ela viu a primeira vez, ela ficou até preocupada, mas ela perguntou a opinião da professora. Por que palavra? Aí a professora explicou para ela por que existe a palavra, aí a comunicação.
entre os surdos e ouvintes, as pessoas. Aí ela foi aprendendo e a professora foi mostrando todas as palavras explicadinhas para ela, no português também. Olha que legal, né? E você sentiu muita diferença quando você chegou aqui no Cinearte? Primeira vez que ela chegou aqui no passado, no ano de 2013, era tudo novo para ela. Ela sentiu assim, todo mundo falando que ela via. Que difícil, muitas pessoas olhando para ela, surda. E ela foi vendo as pessoas falando e a comunicação que não tinha, né? E assim ela foi vendo e ela começou a comunicar com as pessoas. Ela sentou na sala, explicou que é surda e viu as pessoas passando, sendo ouvinte. E ela só copiando, tinha que estudar. Ela ficou preocupada. E ela perguntou, eu surda? Ela falou, eu surda, não entendo nada. E agora, muito difícil. Ela sentou, ficou preocupada, conversou com um grupinho de surdas que ela tem, era 7. E todos ficaram preocupados, todo mundo assim, ela não ouvia nada, não entendia nada do que perguntava. Todo surdo. Aí chegava a pessoa e perguntava alguma coisa para ela e ela não entendia nada, tudo surdo. Aí as pessoas estão falando, 7 surdos dentro da sala. Não tinha intérprete quando ela chegou. Depois ela foi perguntar, cadê o intérprete? Como vai ter a comunicação se não tem intérprete? Como ela vai entender? Aí ela ficou muito preocupada no primeiro ano que ela chegou aqui. Ela foi conversar com a diretora, perguntou para a direção. Aí depois explicaram, né? Que depois ia ter intérprete. Gente, muito, muito bom, né? A gente começa a olhar aqui para ela e aí a gente, de repente, a gente começa a entender um pouquinho do que eles podem sentir, né? Porque ela vai rápido aí e a gente vai vendo aquilo tudo, é difícil de entender. Aí você percebeu que assim que ela começou a entender a pergunta, ela já começou a falar. De quando ela começou, ela repete muito, né? Sinais. Ela não é como nós que falamos, temos começo, meio e fim. Ela fala, ela dá um sinal agora de uma palavra, daqui a pouco ela fala de novo e eu acabo repetindo o que ela faz. Né? Porque ela... É uma forma também de pensar diferente, né? Eles pensam diferente porque com eles não tem conjugação de verbo. Até mesmo eu acabo falando igual eles, sem conjugação de verbo, às vezes, por misturar as falas. Ah, interessante isso. A Andréia, gente, está falando aqui com a gente, explicando que uma das coisas da comunicação é a questão de a gente se olhar. E é gostoso isso mesmo, porque quando a gente está conversando com um grupo, é importante cada um olhar um para o outro, não é isso, Andréia? É isso mesmo, exatamente. Então, nós estamos aqui, de repente eu estava de costa, e aí quando eu olhei, eles estavam lá conversando entre eles. Sim. Aí eu isso. falei, o que será que eles estão falando? Será que é da gente? E é isso que se passa na sala de aula, é isso? Exatamente, porque como eles não sabem o português, muitas vezes eles não conseguem ler os lábios, né? E, então, as pessoas estão conversando à parte, aí o que acontece? Quando eles olham, eles falam assim, pô, tá falando de mim, né? É a mesma coisa que acontece com eles também na língua de sinais. Quando Certo. eles fazem os sinais, né? Ela começa a falar em libras, eles acabam, os ouvintes acabam também se sentindo meio que Excluídos. excluídos, Claro. né? É. É mais ou menos isso. Que é outra língua mesmo, né? Isso mesmo. Tá. E a E- primeira língua deles é a língua de sinais, é a língua libras, né? É a primeira língua primeira deles. língua deles, né? A segunda, português. Bom, E a gente- nós estamos falando aqui com a André, que é intérprete de Libras também. E como é que por que você foi aprender? Eu, na verdade, eu estudava aqui em Osasco também, na quinta série, e a minha escola dava fundo com uma escola especial. E a gente conversava no muro, na hora do intervalo. E isso me estimulou. Aí, quando cresci, resolvi ser professora e entrei na área de Libras.
Entendi. Porque é assim, uma língua muito bonita. Muito bonita. E difícil, né, E gente? difícil, muito difícil. E você é formada em quê? Eu sou pedagoga e tenho pós em Libras. Porque o Moisés estava falando isso, que tem que ter uma formação, não pode simplesmente vir e interpretar, né? Sim, é isso mesmo. Bom, então agora nós vamos falar também com a Pedrina, né? Olha só, peguei no pulo aqui a Pedrina. Bom, Pedrina do quê? Brás Santos. Tá. Pedrina, você dá aula para que turma? Eu tô no... É o terceiro ano que eu atuo aqui como intérprete no Cenearte. Estou no terceiro ano com esses alunos, com 5 alunos surdos, junto com os outros ouvintes. E é um prazer muito grande, né? Eu gosto, porque você começa a ter mais uma intimidade, a entender mais os surdos, por vir acompanhando eles desde o primeiro, segundo e terceiro. Pois é, você estava falando ali que no primeiro ano eles estão assim meio achando a autoestima ainda um pouco mais baixa, estão achando que estão falando deles, mas você que já está dando aula para o terceiro ano, você já viu uma grande mudança aí, eles já estão mais enturmados entre eles, é isso? Sim, no primeiro ano, alguns alunas surdas falavam que só ia terminar o ensino médio e pronto, acabou ali. Aí a gente foi conversando com eles, conforme ia tendo as reuniões aqui no Cernearte, tem que levantar a autoestima do aluno, conversando com eles, estimulando um pouco. Hoje eles já pensam em fazer faculdades, ter uma profissão melhor, porque antes eles achavam que por ser surdos só precisavam aprender a ler um pouquinho do português e pronto. Vamos para o intervalo e voltamos já. Estamos voltando aqui com um olhar especial e já vamos agradecendo a nossa diretora, né? Dona Neiva Pereira da Silva e a vice-diretora Maria de Fátima Cardoso Ramires. E vamos começar, Pedrina? Oi. O que você, depois desse aí, fechando esse programa, o que você acha que poderia melhorar mais, você que está no dia a dia com os alunos? Olha, pelo que vimos aqui, as respostas dos alunos é a mesma que eu penso. Eu acho assim que não adianta ter a inclusão, sendo que inclusão para quem? Quem está sendo incluso, ouvinte ou surdo? Por que colocou os surdos juntos com os ouvintes, se não prepararam os ouvintes para receber os surdos? Tem que ter uma disciplina de Libras, algo que eles também possam se sentir inclusos. Como tem o inglês. Assim como tem o inglês, o espanhol, muitos viajam daqui para outro país para aprender a língua. Então, por que não ter a disciplina de Libras? E você, o que você acha que poderia ainda melhorar aí para os alunos? Bom, em relação à língua realmente deles, né, que a Libras é a primeira língua deles, o que acontece? Eles mesmos, nessa conversa toda, né, eles falaram que eles querem que os ouvintes tenham aula. E os próprios ouvintes também querem a aula de Libras. E, assim, já nas faculdades, hoje em dia, as pessoas têm que ter a matéria de Libras. A maioria das faculdades já é exigido isso, né? Por que não ter aqui na nossa escola, né? Para os alunos. Isso no geral, na verdade, não só na nossa escola. Eu acho que a Libras deveria ser conhecida um pouquinho mais pelas pessoas, pelos ouvintes. Com relação agora, vou te perguntar, com relação sobre o preconceito, como você vê os alunos ouvintes, os funcionários, enfim, todo mundo que trabalha com relação ao preconceito com os surdos? Existe? Então, na verdade, eu acho que não existe
o preconceito, né? Existe o medo por não saber como lidar com os surdos, por não conhecer a língua de sinais, né, que é a Libras. Então, eles ficam com meio se esquivando, né, porque não sabe se comunicar direito. Então, não chega a ser um preconceito, né? Chega a ser um medo de não poder saber falar. Rosângela, o que mais você acha que seria importante para melhorar o currículo dos alunos? Eu acho que teria que ter uma adequação curricular para que eles possam ter mais autonomia de pegar uma apostila, um livro e saber o conteúdo que tem ali, né? Adequando para a Libras, né? Que aí facilitaria mais a vida deles. Quando você fala essa adequação, como seria? Você está falando que a apostila teria que estar em Libras? Correto, né? Aí, adequando na língua deles mesmo, né? Porque muitos já conhecem como a Libras é a primeira língua deles, então a maioria deles já sabem Libras. Então seria o currículo seria mais acessível para eles, né? Na adequação em Libras. E assim, a senhora, dona Clotilde, como a senhora vê esse trabalho que a senhora faz? A senhora acha que é importante? É uma ferramenta de inclusão? Como a senhora diria sobre esse trabalho de ser intérprete de Libras? Bom, eu acho que o trabalho é importante. Apesar de estarmos no início dessa inclusão, ainda faltam muitas coisas para serem feitas, porque o surdo é muito visual, então acho que na escola ainda tem que ter mais atrativos visuais para eles. Assim, na hora da aula, tinha que ter mais recursos visuais para eles. Porque se ele não tiver o visual, ele não vai entender muito, né? Então, aí eu acho que é isso que ainda está faltando. E nesses recursos visuais, eu vi que muitos ali falaram muito de informática, né? Seria uma boa ferramenta para eles. Seria muito bom porque eles gostam. E eles se dão bem, eles conseguem aprender. Então, eu acho que temos que pensar, como está tudo muito no começo, mas acho que são coisas para serem pensadas, sim, que seria muito importante para eles. De repente, essa ferramenta informática, ela seria uma forma até de unir todo mundo. Exato, seria muito bom. Uma pergunta, com relação à educação física, existe educação física aqui na escola? Sim, tenho a educação física nas terça-feiras, os alunos vêm, né, 5 horas da tarde, mas tem aluno surdo que não vem porque tem aluno que é surdo porque teve paralisia cerebral, teve algumas complicações do nascimento, então não consegue ter acesso à educação física. Entendi. Então, e outra coisa interessante, na aula de educação física não tem intérprete. Não precisa, né? É uma super ferramenta de inclusão, sem falar que é o começo para o esporte. Isso mesmo. Então, assim, é uma coisa interessante. Tem matéria que tem necessidade, outras não. Bom, Pedrina, agora já estamos aqui acabando o nosso olhar especial e eu vou escolher você para mandar uma mensagem para os nossos ouvintes, telespectadores. A mensagem que eu falo é que, assim como português é difícil, inglês é difícil, todas as línguas são difíceis. Então, assim, eu amo a minha profissão, gosto muito da Libras, vim para essa área porque vi a necessidade de um surdo em se comunicar com o ouvinte. E a mensagem que eu mando para todos é isso. Amam a Libras como uma língua. É muito bom. É isso aí, gente. Um beijo. Até o próximo programa. Obrigada, pessoal.